afinal, o que é epistemologia? Enfim, eu sou o Felício Molinari e esse é a Filosofia Explica de hoje. Muita gente que começa a estudar filosofia ou teoria sobre a ciência qualquer, pega um livro de ciência para ler um pouco mais aprofundado, às vezes se espanta com o termo epistemologia. Mas afinal, Felício, o que é isso? Enfim, não se preocupa não, é um termo bem comum na filosofia e esse é o tema do vídeo de hoje, explicar. O objetivo do vídeo de hoje é realmente explicar, dar uma noção mais geral, mais básica sobre esse termo que é tão comum nos textos filosóficos. E é um termo bastante presente, bastante importante para quem gosta dessa relação entre filosofia e conhecimento, ou filosofia e ciência, ou para entender ali a filosofia feita na modernidade. Mas antes de explicar o que é epistemologia, eu te faço um convite. Caso você tenha alguma sugestão ou alguma dúvida, você pode deixar aqui na caixa de comentários, ou então ir lá no meu Instagram. Lá a gente pode conversar de forma mais direta, mais espontânea, mais natural. Enfim, é isso. Vamos correr pro vídeo, vamos tentar explicar então o que é epistemologia? Bom, para início de conversa, a gente vai tentar aqui fazer uma simplificação desse termo, que tem origem num termo grego, em dois radicais gregos, que são episteme, que a gente vai traduzir aqui como saber, como conhecimento, e logos, logia, né, que a gente vai traduzir aqui como estudo. Seria uma melhor tradução seria de logia, seria discurso, mas aqui, para ficar mais simples, epistemologia de episteme e logos, de logia, um estudo sobre o conhecimento, ou seja, uma teoria sobre o conhecimento. Traduzindo, epistemologia, então, seria a área de estudo da filosofia que diz respeito, que analisa as questões relativas ao conhecimento científico, ao fundamento do conhecimento. Como vocês devem imaginar, essa área da filosofia, ela sempre existiu, desde Platão, Aristóteles, sempre os filósofos se questionaram a respeito de como o conhecimento é possível, como o conhecimento é produzido, mas é evidente que essa questão, essa área, ela fica muito mais valiosa, mais importante na Idade Moderna. Por que ela fica mais importante na Idade Moderna, Felício? Simples, é porque é na Idade Moderna que nós temos a Revolução Científica. É na modernidade, aqui na modernidade filosófica, ali por volta de 1600, 1700, que nós temos a ciência como grande objeto da filosofia. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, é uma questão básica desse período, saber como o conhecimento é possível. Como é possível nós conhecermos? Qual é a origem do conhecimento? Para filósofos, por exemplo, como aqui pegando Hume e Bacon, dois empiristas, de empireia, né, da palavra empiristas de experiência em grego, para eles a origem do conhecimento vai ser experiência. Para eles todo conhecimento vai provir da experiência. Outros, por exemplo, como Descartes, já vão achar que, olha, o conhecimento ele não vem da experiência, mas sim da razão, da racionalidade, dessa ratio que a gente tem, que cada indivíduo tem. Felício, traduz aí? Bom, vou pegar aqui só dois aqui para a gente ficar aqui nesse dueto, o Hume e o Descartes. Bom, para este daqui, todo conhecimento ele provém da experiência, ou seja, aquela ideia da tábula rasa, que vocês já ouviram falar, vem dos empiristas, de que nosso cérebro, nossa consciência, ela seria algo como uma folha em branco e por meio das experiências nós iríamos fazendo marcas na memória e ia produzindo conhecimento. Ou seja, nós nascemos como uma folha em branco, as experiências vão promovendo o conhecimento. Isso para Hume e para os empiristas. Agora, para Descartes já não seria assim. Para Descartes a experiência ela seria importante, mas todo conhecimento só é possível porque nós temos a capacidade de raciocinar sobre a experiência. Então, para Descartes, o fundamento do conhecimento não vai ser a experiência, e sim a razão. Porque ele vai ter, o Descartes, como vocês já devem ter ouvido aí a expressão plano cartesiano e tudo mais, o Descartes ele vai ter muito vínculo com a matemática. Então, para ele, a matemática é algo que você atinge racionalmente, né? Você não precisa ir, sei lá, qual é a menor distância entre dois pontos? É uma reta. Você não precisa ficar tirando isso na experiência. Uma vez que você deduz, você chega a essa conclusão. Eita, soltei um termo agora, Felício, que eu não entendi. Dedução? Sim. Para esses aqui, para os empiristas, o conhecimento seria, sobretudo, indutivo, ou seja, você induziria o conhecimento da experiência. E para esses aqui, para os cartesianos, ou melhor dizendo, para os racionalistas, o conhecimento seria de ordem dedutiva. Você já deduziria ali com a sua racionalidade o conhecimento. Essa grande treta a respeito do conhecimento, esse grande debate, vai culminar em Kant,
que vai dizer que vai tentar aqui fazer uma mistura entre um meio termo entre empiristas e racionalistas. Ele vai falar, olha, a experiência ela é importante, mas a racionalidade é o que pressupõe. Enfim, a gente não vai entrar aqui em detalhes dessa válvula que o Kant diz, dessa resolução que o Kant diz, né, que propõe. E a questão do método vai continuar na filosofia contemporânea, com Russell, por exemplo, criticando esses métodos e inventando o método fenomenológico, ou Wittgenstein também criticando a base do conhecimento científico, né, ali as estruturas lógicas do conhecimento científico. Enfim, Felício, eu quero saber aqui sobre epistemologia. Como eu tentei aqui indicar algumas coisas, a epistemologia diz respeito a todas essas discussões, e muitas outras, né? Mas essas discussões, por exemplo, entre empiristas e racionalistas, a estrutura do método fenomenológico, como é possível conhecer, como é que a gente produz o conhecimento científico? Como é que o conhecimento científico ele é realmente universal? Ou existem outros conhecimentos que são relativos? O conhecimento é relativo ou ele é universal? Enfim, toda e qualquer discussão a respeito do conhecimento, sobretudo do conhecimento científico, a respeito dos fundamentos da ciência, toda essa discussão vai dizer respeito à epistemologia. Então eu acho que é uma área, por exemplo, da filosofia muito interessante para quem estuda a filosofia da natureza, por exemplo, da área das ciências da natureza, desculpa, como biólogos, químicos, enfim, mas também para quem faz ciências exatas, físicos, matemáticos. Essa discussão é muito interessante. Essa área de estudo da filosofia, que é a epistemologia, a teoria do conhecimento, é muito interessante. E é isso, é basicamente isso. Então, se você quer ou gosta da ciência e você quer começar a ler alguma coisa, ou já tem uma boa base de uma leitura filosófica, mas quer dar mais passos, os passos mais profundos, quem sabe fazer um mestrado, eu acho que essa é uma boa área. Eu acho que os estudos epistemológicos, os estudos a respeito da ciência, eles tiveram realmente seu auge na modernidade. Mas até hoje eles têm um certo impacto. Por exemplo, problemas bioéticos que podem entrar, que misturam epistemologia com ética, problemas de ordem hermenêutica, que misturam a questão do conhecimento com uma análise do discurso. Isso, por exemplo, no direito isso é muito interessante, assim como na linguística. A questão, por exemplo, da produção do conhecimento social. Isso a gente vai encontrar, por exemplo, nas ciências sociais. Então, há um leque gigante, enorme, muito grande de área na filosofia, dentro da epistemologia, para você ler, para você se aprofundar. Seja você das ciências exatas, das humanas, das naturais, das ciências jurídicas, enfim, a epistemologia é realmente uma área muito rica. Mas para não acabar esse vídeo por aqui, eu vou dar uma outra indicação que eu acho bem bacana, que é para você que, por exemplo, estuda ciência da computação. Existe o problema da computabilidade, existe o problema de outras mentes, o problema sobre podem as máquinas pensar. Há uma outra área bastante correlata com a epistemologia e com a filosofia da linguagem, que é a filosofia da mente. Ou seja, o que é consciência, o que a consciência pode conhecer, podem as máquinas pensar, a noção de computabilidade, enfim, há toda uma discussão muito rica sobre isso e que muitas vezes rebate aqui nessa questão epistemológica. Para fechar o vídeo então, epistemologia é a área de estudo que estuda o conhecimento, que estuda sobretudo o conhecimento científico, o fundamento do conhecimento da humanidade, o fundamento do conhecimento natural, enfim. E é indicado para todo mundo que gosta de ciência, é uma área super indicada. Vou até deixar aqui na descrição alguns livros para você, caso você goste, para você se inteirar um pouco mais. E se você tiver gostado desse vídeo, te convido a curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana a gente traz aqui 2 vídeos novos para você. É isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima!